Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino, sempre com convidados incríveis. E hoje não vai ser diferente. São dois convidados aqui. Eu estou com o Dr. William Zenon e com a doutora Gabriela Muniz. Eles são advogados, são sócios. O Dr. William, ele é professor, palestrante, advogado. Doutora Gabriela é advogada, são sócios e vai ser incrível este episódio. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Muito obrigada. Gente que está feliz, honrado por estar aqui, né? Pela oportunidade. É um prazer. Vieram de longe, né? Minas Gerais. De Mineirinho. Cadê o pão de queijo que não trouxeram aqui o pão de queijo para mim? Nós comemos no caminho. Mas eu tô de dieta também. Então eu ia dizer muito obrigada, sabe? Que coisa boa. Estou muito feliz, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser incrível a contribuição de vocês. E para a gente poder começar este programa maravilhoso, eu começo com uma das perguntas que eu falo que é uma das mais desafiadoras de responder. Quem somos nós? Eu vou começar aqui, deixa eu pensar aqui, já que é o novo feminino, eu vou começar com o Dr. William Zenon. Eu vou dar vez aqui para um homem querido. Dr. William, quem é você? Se apresente. Nossa, difícil responder isso, né? Então vamos lá. Acho que a melhor forma de começar a responder quem sou eu é dizendo que eu sou um ser mutável. Eu acho que a gente está ali no dia a dia, se transformando, se conhecendo, se reinventando, mas tratando aí da forma um pouco mais formal. Eu sou o William Zenon, tenho 41 anos, sou mineiro, apesar de ter morado um bom tempo em São Paulo, e amo São Paulo. Sou advogado, professor, palestrante, sou humano. Acho que quando a gente afirma que é humano no sentido de poder se doar e atender ali o outro, não só profissionalmente, mas também no dia a dia, porque a maior parte dos nossos clientes, inclusive, querem mais do que a consultoria, querem a atenção que não é dada no dia a dia. Além disso, sou filho da dona Romilda, professora, batalhadora, mulher, que é um exemplo de vida, me criou e criou meu irmão de forma solo, ali dando educação, nos formando, nos tornando homens de bem ali. Então, acho que eu sou um pouquinho disso também. E acho que é isso. Muito bem, eu já amei essa apresentação. Muito bem colocada. Adorei. Seja muito bem-vindo. E agora, a maravilhosa doutora Gabriela Muniz. Quem é você? Assim como o William falou, né? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, mas é uma frase que, inclusive, foi meu pai que sempre passou esse ensinamento para mim, de que nós somos o produto do meio. Nós somos resultado das pessoas, dos relacionamentos que a gente tem. Então, eu sou a Gabriela, sou advogada, tenho 23 anos, tenho o Dr. William como sócio, tenho a doutora Gabriele, que está de casa também, lá de Minas Gerais, cuidando de tudo pra gente. Sou noiva, maravilhoso, amor da minha vida. Oh, coisa linda! A filha da Janaína, do Edinaldo, que, assim, foram as maiores inspirações da minha vida, quem, assim, trilhou todo o caminho e fez de tudo para que eu tivesse oportunidades para chegar onde eu tô hoje. Incrível! Já amei também. Agora, gente, olha só. Olha, vocês viram como eu apresentei. Doutora Gabriela, com 23 anos. Você é muito jovem, formada. Vou começar com você aqui, meu amor? Pode? Claro. Porque você é muito... Minha filha tem 21, né? Tá no 4º ano, também começou cedo, mas... Sim. Uau! Que responsabilidade! Eu quero saber um pouco dessa história, né? Porque tem uma história. Eu sempre falo, todos que sentam aqui, vocês são advogados, são sócios, né? Professor, palestrante. Quantos títulos nós carregamos? Sim. Muitos. Mas como você colocou, né? Somos humanos.
E tem uma história atrás disso. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história para a gente ir discorrendo um pouco da tua e a gente vai discorrendo, né? Quero saber como é que vocês se encontraram, enfim. Sim. Mas vamos saber deste início aqui. Você é muito jovem. Muito, assim, desde formada pequena. E me conta como é que aconteceu assim, isso, meu amor. Desde pequena eu sempre tive certeza que eu queria ir para a área do direito. Uau. Antes de aprender a falar, eu já pensava nisso, assim, uma das primeiras coisas que eu, assim, comecei a falar, eu sempre conversei muito com meu pai a respeito do mundo do direito, política, etc. Então, assim, desde sempre eu tive isso sempre vívido muito no meu coração. Então, nunca pensei em outra coisa. Então, desde sempre eu trabalhei e trilhei minha trajetória para chegar aqui hoje. Então, assim, sempre fui em busca do direito. Que interessante então, isso. Por isso que eu consegui, acredito que por isso eu consegui tão rápido, Você já assim. Sabia que era aquilo? Já sabia, porque tinha certeza. Um adolescente, eu fiz muito, né? Eu sou psicóloga, eu fiz muito teste de orientação vocacional. E é uma fase tão difícil para muitos. Não é? Se perde, começa, vai, desiste, vai para outra faculdade. Isso é muito comum. Não, eu sempre tive certeza absoluta, sempre tive certeza. E assim, sempre gostei de todas as áreas. Então, quando eu comecei a faculdade, eu me encontrei. Então, aquela certeza ficou mais evidente ainda. Incrível, já amei, porque isso dá uma força pra gente enquanto profissional, enquanto ser humano, e você é muito jovem, então assim, eu falo, nossa, tem um chão, um caminho tão lindo pela frente e já tá decidida, porque isso é maravilhoso. Nada impede, obviamente, né, gente, que a nossa decisão de hoje mude daqui a um tempo, mas quando a gente tem isso, como ela trouxe aqui, brilhante, eu sabia o que eu queria. Isso faz a diferença. Te dá um objetivo, né? Você sabe para onde você está indo. Exato. E fica mais fácil, vai facilitando o nosso caminho, né? Exatamente. Muito, muito bacana. E você, doutor William? Como foi esse início também, né? Você nasceu para ser advogado, não teve transição, não teve... Porque isso é muito comum, né? Porque eu imagino que você tenha alguns anos a mais, assim, né? Uns 5, 6 anos a mais que a doutora Gabriela, né? Ela tá sendo muito gentil. Né? Assim, alguns cabelos nossos, assim, a gente, né? Revela um pouco a nossa maturidade. Em minha defesa, eu tenho cabelo branco desde os 15. Jura? Isso. Esse charme, então, vem desde os 15? Sim. Uau. Mas eu assumi ele já mais maduro um pouco. Sim. Eu assumi os cabelos brancos em 2013, quando eu entrei para a faculdade de Direito. Já entrei um pouco mais maduro, mais convicto. Sim. Ao contrário da doutora Gabriela, que já tinha certeza, eu não tinha certeza. Sim. A minha história de vida ela é muito complexa. Em outro momento a gente fala um pouco mais sobre isso, mas vamos lá. Antes de ser advogado, que é uma coisa que eu hoje me sinto realizado. Perfeito. Eu passei por várias áreas diferentes. Na minha adolescência, eu comecei trabalhando na empresa da família, que é uma outra história também. Mas comecei na oficina mecânica, ajudando ali. Incrível! Meu avô me colocou para trabalhar desde cedo e estudar. Ele ensinou que meu avô, que hoje não está mais entre nós, ele me ensinou que vai o homem, mas fica o nome. E que a gente tem que trabalhar para que a gente possa, pelo menos, ter o mínimo de dignidade. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa da família, tinha horário para chegar, horário para sair, tinha que estudar. Sim. Nunca deixei os estudos de lado, mas eu também fiquei perdido. Então, durante a minha adolescência, eu fui bailarino, eu estudei dança. Comecei a faculdade de artes, que foi a minha primeira faculdade, fiz 1 ano, vi que não era aquilo que eu queria. Por mais que eu sempre fui apaixonado por arte. Aos 14 anos também, além de bailarino, eu era modelo, tanto que eu tive 2 títulos de Mister Brasil, em épocas diferentes. E boa parte da minha vida profissional foi quando eu, aos 21 anos, me descobri como maquiador e cabeleireiro. Trabalhei durante 13 anos como cabeleireiro, como maquiador, paguei minha faculdade de Direito. E a parte mais engraçada é que o Direito entrou na minha vida de uma forma que eu vou contar, mas que eu não aconselho que ninguém faça o mesmo, tá? Eu estou amando isso. Então, amando essa história. Eu não sabia desses detalhes que fazem toda a diferença. Sim.
Que coisa mais, já tô amando. E aí? Realizei um dos meus sonhos, que eu fiz participação como ator, né, como elenco de apoio no filme Elis Regina. Aparece a minha sombra lá, você consegue ver minha sombra. Uau, pronto, tá ali, tá? Tá vendo, Lucas? É isso, né? Então, Importante. também, eu sempre tive muito conectado com a arte e muito ligado à arte e tudo, e aí com a área da beleza também, mas, isso aí eu vou contar um segredo agora que não tem como. Pode contar, a gente não conta pra ninguém. Promete. Segredos. Isso, vai ficar só entre nós. Prometo. Tá bom. Promessa. Então, o final de semana do cabeleireiro é diferente do final de semana do restante da humanidade, né? Sim. Porque como a gente trabalha muito no final de semana, então a gente tem ali o domingo e a segunda, normalmente, quando tem, para descansar. E aí, no final de semana, eu saí com os amigos e tal, tava precisando relaxar um pouco, acabei bebendo um pouco mais do que devia. Não façam isso, por favor. Mas estava bêbado e falei, vou fazer direito. Uau, nasceu assim. Foi. E 2 dias depois eu estava fazendo o vestibular, né? Fazendo a prova, o vestibular agendado. 1 semana depois eu estava dentro da faculdade de Direito. Então não bebam, gente. Isso é propósito, mas Sim. isso está relacionado com propósito. Sim. E olha que interessante, porque você trabalha com muito essa questão da diversidade. E tudo isso agora a gente já começa a alinhar. Olha como eu gosto disso daqui. Porque isso muda tudo, porque isso está contando toda a tua história. Sim. Entende? E é propósito estar no direito hoje, para essas causas que você levanta. Não é? Tudo vai fazendo sentido. Sim. E é interessante, gente, para a gente parar para pensar sobre isso, porque, olha só, 2 pessoas tão diferentes. E olha, isso é o mais incrível para a gente parar para pensar. Eu sempre bato muito nessa questão de respeitar o outro, as diferenças, que o diferente pode fazer você crescer muito. Então, olha só, 2 sócios, ele mais maduro, ela uma jovem advogada, que se uniram, ela sabendo já desde que nasceu, sabendo o que ele não, experimentou várias coisas para se encontrarem. E essa composição é linda. Não é? Eu já estou encantada com isso, porque são histórias reais. Sim. E tem agora, eu quero entender, como que foi unir vocês dois? Como é que vocês se conheceram? Porque ela, né? Porque são perfis diferentes e que deve ter coisas tão como é que uma sincronicidade para ter essa parceria de vocês. Aonde aconteceu esse encontro, esse despertar? Quem conta? Foi na faculdade, né? Eu entrei na Anhanguera em 2020 e em 2023 o William começou como professor e aí ele era o meu professor de projeto de extensão. Então, a gente tinha alguns projetos voltado para a sociedade, e aí a gente foi fazer um projeto juntos, né, dar uma palestra numa escola, e voltando no carro, a gente conversando, ele mencionou para mim sobre o direito previdenciário, que é a minha especialidade, né, eu estagiei e atuo hoje com direito previdenciário. Sim. Então ele mencionou que estava com algumas causas no escritório, que precisava de alguém para dar um apoio e etc. Eu falei com ele, olha, William, eu atuo há tantos anos no previdenciário, se você precisar a gente conversa, a gente senta e alinha. Aí ele falou, não, vamos marcar uma reunião. A gente marcou uma reunião, assim, de cara já se amou, já alinhou tudo, já saímos de lá com tudo alinhado. Na semana seguinte eu levei a doutora Gabriele, minha sócia, a gente terminou de alinhar, fez contrato, fez tudo e já saiu com a parceria pronta. A sociedade fechada. E hoje, estamos até hoje. Na verdade, assim, o projeto de extensão é uma coisa que eu amo muito e é uma coisa que me traz um orgulho, assim, da minha carreira. O projeto de extensão, ele hoje é uma disciplina obrigatória em todos os cursos, independente da área. O MEC hoje obriga que todos os cursos de todas as instituições públicas e privadas tenham um projeto de extensão. O que é isso? É você pegar um pouquinho daquilo que você tem, a vivência teórica ali do seu curso, independente da área, e transformar isso em algum projeto dentro da sociedade. Certo. A resolução 7 do MEC, ela obriga que a gente pegue algo ali do nosso cotidiano acadêmico, profissional, e leve isso como benefício para a sociedade.
E o mais importante, assim, nós fizemos o projeto Somos Únicos, que foi o primeiro projeto de extensão que eu fiz na faculdade, que eu pude orientar. O projeto Somos Únicos é fantástico, é meu xodó, né? Eu sempre falo dele, me emociono, porque era uma coisa que eu tinha vontade desde quando eu era acadêmico e não existia essa oportunidade da mesma forma. E eu levei isso para os meus alunos. Foi o que abriu minhas portas. Dou aula na instituição onde eu estudei. Nossa, Então, isso é demais. cheguei lá e falei, vou ter que fazer algo que vai marcar, né, para me ficar. É deixar o legado. Vou deixar um legado. Já deixo o legado de ser o primeiro aluno a se tornar docente na instituição. Nossa, que... E aí eu falei, não, eu preciso deixar aqui alguma marca. E aí nós fizemos o projeto Somos Únicos, que, baseado na série Glee, que é uma série adolescente, que eu sou apaixonada, eu só assisti ela 6 vezes. Só. Não conheço essa série. Também, Nossa, né? é a melhor série que tem. Ela passa na... Glee quer dizer coral. O enredo da instituição é um coral escolar. Dentro que passa ali na época do ensino médio, é uma série americana e tudo, mas são adolescentes no ensino médio ali que tem o grupo de música, o coral da escola, e eles disputam campeonatos e tudo. Quando eu era bailarina, eu também gostava de cantar e tudo. Não tenho voz para isso, mas a gente tenta. Mas Realizações. sim, pelo menos os meus debaixo do chuveiro, assim. Faço uma turnê completa. Adorei. Mas aí, na primeira temporada de Glee, se não me engano, por volta do 6º episódio, tem um coral de surdos cantando Imagine do John Lennon, que é maravilhoso, que eu me emociono todas as vezes que eu assisto, eu choro. E eu quis levar isso de alguma forma para dentro da instituição. E ao começar a trabalhar isso, eu fiz uma proposta para um grupo de alunos que queria fazer um trabalho com mulheres, que eu também sou apaixonado, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica, né? Propus para os meninos, vamos mudar isso? E propus a gente tentar fazer um coral de surdos, ou algo do gênero. Então, esse grupo desse primeiro projeto criou uma cartilha das pessoas com deficiência auditiva e da fala, e juntos nós fizemos a parceria com uma escola em Belo Horizonte, que é referência do estado de Minas Gerais, que é a Escola Francisco Salles, que é uma escola para pessoas com deficiência auditiva da fala e outras deficiências. Nossa, que incrível! Então, os alunos aprendem português, matemática, química, física, tudo em libras, em linguagem de sinais. E fizemos a parceria, criamos o coral da faculdade com a escola, os alunos cantando no coreto da Praça da Liberdade, que é um ponto turístico de Belo Horizonte, fazendo a apresentação do coral em libras. Isso está no YouTube. Uau! Aí depois disso, tive outros projetos também bastante relevantes e tenho parceria com uma escola que atende o pessoal da comunidade do Morro das Pedras em Belo Horizonte, que a gente faz muitas palestras. Os meus alunos vão lá sempre, a escola nos recebe de braços abertos. Foi onde a Gabriela foi junto. A gente já se conhecia, conversava na faculdade, nos corredores e tudo, mas não tínhamos tanta proximidade até então. De verdade ainda, né? Era aquelas coisas de professor-aluno, corredor de faculdade, e aí nesse dia eu ofereci carona, falei, olha, estou voltando para a faculdade, vocês querem carona? E a gente foi conversando, e eu sempre atendi trabalhista e previdenciário, mas eu queria setorizar um pouco, eu estava com excesso de trabalho, por trabalhar sozinho e tudo. Sim. Na hora que ela falou e tudo, e durante o projeto também que a gente foi preparando a palestra, eu fui sentindo algo forte nela. E nesse dia ela se apresentou um pouco mais, eu falei, vamos conversar, vamos marcar uma reunião que a gente tem muito o que conversar. E já fiz a proposta, ela chamou a sócia que ela tinha antes e vieram as duas, nós sentamos, dali mesmo já saiu com contrato de sociedade assinada, sociedade parceira assinada. E desde então, vai fazer já quase um ano que a gente está nessa sociedade e tudo fluindo muito bem no escritório. E aí, além dessa sociedade que tem com a doutora Gabriela e a doutora Gabriele, hoje também nós tivemos, agregando ao escritório, a doutora Poliane, que veio com o direito imobiliário, que é uma área nova no nosso escritório. E hoje eu tenho tempo de dedicar às áreas que eu realmente amo, porque o previdenciário toma muito tempo. Sim. Aí eu hoje atuo com o direito do trabalhador e com o direito médico, representando, defendendo e preparando médicos para evitar processos judiciais ou representá-los em processos judiciais. Que
incrível essa história, essa união de vocês, porque vai crescer muito mais. Esse escritório vai crescer muito mais. Isso te realiza? Eu já sei a resposta, mas eu preciso. Porque é tão nítido, brilha os teus olhos quando você fala isso. Eu hoje me sinto a pessoa mais grata e realizado do mundo. Nossa, que lindo. Eu estou professor ali todos os dias, tento estar o mais próximo, entender a realidade de cada aluno, como de cada cliente que chega no escritório, porque na maioria das vezes o cliente ele não vem até o escritório somente para uma questão jurídica, para buscar apoio jurídico. Ele quer conversar, ele quer que você escute, ele quer atenção ali. É uma questão inerente do ser humano, nós precisamos de atenção. Sim, concordo. E o cliente chega no escritório, às vezes, uma coisa que em 15 minutos você teria uma solução jurídica, ele fica 2 horas porque ele quer ser ouvido. É verdade. Durante o tempo que eu fiz das matérias do mestrado, um pouquinho do mestrado que eu pretendo terminar agora, eu fiz uma disciplina de comunicação não violenta. Incrível, adoro. E essa comunicação não violenta, ela trata justamente dessa humanização do atendimento, do profissional, da família. Quando eu digo da família, porque muitas das vezes, na hora ali da raiva, a gente acaba soltando tudo e vai juntando, acumulando coisas e solta o que não precisava. Exato. E essa disciplina me abriu muito a cabeça de poder hoje ouvir mais, de poder me policiar, de poder ser mais humano. Às vezes falar aquilo que eu preciso, mas de uma forma menos agressiva. Então, eu me sinto realizado porque eu, hoje, nas minhas palestras, na minha sala de aula, na minha profissão como advogado, eu consigo ter essa proximidade com quem está ali na minha frente. Não somente com os meus clientes, com os meus alunos e tudo, mas até mesmo na nossa equipe. A gente tem muito essa proximidade, essa humanidade, esse carinho. Tem dias que eu ligo para as meninas e falo, olha, eu não estou bem psicologicamente, a gente tem coisa para fazer. A Gabriela quase me mata, porque às vezes eu viro para ela, eu preciso que cumprir um prazo e eu não estou bem. Ela, para quando? Eu, para amanhã. Ou para hoje. Às vezes é muito assim, mas é uma questão humana. E a gente se completa nesse sentido. A gente dá um apoio, né? É muito interessante. Eu sou psicóloga e me encanto por isso. Porque humanizar o direito, a gente tem assim como o direito, o doutor, a doutora. Isso coloca, né? É um status, assim como os médicos têm essa coisa, né, do status. E a pessoa que procura um advogado, que procura um médico, que procura uma psicóloga, ela tem um problema. Sim. Ninguém vai turistar. Não. Vou marcar uma consulta com o advogado. E tem BO, o negócio tem problema para resolver, não é? Sim, com Sempre. certeza. Então você imagina ali, a pessoa tá ali, é justiça. Eu lembro quando era guria lá no sul, falava, nossa, advogado recebeu, fala, meu Deus, vai ser, já imagina, as pessoas imaginam uma série de coisas. Sim. Cria todo é uma fantasia ali, uma falta de conhecimento. Então, assim, a pessoa já chega tensa para procurar um advogado. Sim. Deposita total confiança que o doutor e a doutora, né, vão resolver o meu problema. Sim. E aí, vem vocês dois aqui, que eu tô amando isso, porque vocês trazem uma humanização necessária. Cadê o livro de vocês dois? Já quero este livro. O direito precisa disso. Vou fazer um desafio. Já que você perguntou cadê o livro e que você já quer o livro. Quero o livro. Nós vamos começar a fazer o livro e o lançamento vai ser aqui. Eu quero este livro. Inclusive, eu não sei se eu já te contei, mas um dos meus sonhos é escrever um livro. Não, ele já... Aqui, ó, gente, tá gravado. Vocês falaram agora, mas é verdade. Talvez vocês vivam todos os dias, olha, vocês estão vivendo todos os dias isso, mas talvez vocês não tenham consciência, porque a escuta de quem tá aqui do outro lado e de vocês que estão assistindo a gente
É um baita diferencial esse. Sim, inclusive a gente recebe Baita diferencial. muitos feedbacks de clientes mesmo nesse sentido, de que o acesso fácil e rápido que eles têm com a gente hoje, né? De conseguir sentar para conversar, porque isso também transmite confiança para o cliente. Então, como você falou, ele chega ali com um problema, já ansioso, já temeroso, e quando ele senta, conversa assim com a gente, já acalma, já sente mais confiança. Porque assim, tem aquela coisa, você precisa resolver um problema meu. Sim. Eu vou contar uma coisa aqui, tá? Gente, não sou advogado, não entendo nada. Eu tô falando aqui como talvez a fala de vocês, tá? E de experiência também minha. Então, vamos lá, eu sou humana. Agora eu vou colocar uma questão aqui que pode ser que cause desconforto. Eu já passei por isso e eu quero ouvir de vocês. Muitas vezes a gente procura um advogado, você dá a causa para esse advogado, e a impressão que eu já passei, e não foi só uma vez, é que às vezes, né, eu imagino que esse não é o caso de vocês, mas a experiência é que muitas vezes parece que o advogado deixa passar, deixa rolar. E uma outra coisa, gente, vocês que estão assistindo, coloquem aqui se já passaram pela sua experiência também, que é assim, você paga muitas vezes o mensal e às vezes parece que você não tem a atenção. Sim. E isso deixa... Eu tô falando no lugar aqui de cliente, tá? A gente fica às vezes um pouco triste com os advogados, Sim. que parece que não se importam com a nossa causa. Infelizmente. É real isso? É uma dor que já foi Acontece. minha? Sim, com É certeza. uma dor que vocês recebem no escritório de vocês? Com certeza. Como eu falei, né, dos feedbacks dos clientes, muitos vêm de outros profissionais e trazem essa questão pra gente. De, olha, eu não consigo, não me dá atenção, eu não sei nem como que tá o processo. Já teve cliente de vir perguntar e pedir, por favor, você tem como só olhar o processo, só me falar como que tá. O cliente, às vezes, ele quer só uma resposta. Ele quer uma resposta. E ele tem essa dor de não ter essa dor. resposta. Que Sim. bom que não tô sozinha nessa, porque... Não, na verdade, a maioria da sociedade passa por isso. Sim. Uma das coisas que a gente conversa muito no escritório é o seguinte, o direito, ele é uma área muito conservadora. Sim. E nós temos aí excelentes advogados com mais experiência, com mais tempo na advocacia, que aprenderam a advogar de forma metódica. O que isso quer dizer? Isso já é uma característica do direito. Sim. É aquele advogado que lida com termos técnicos o tempo inteiro, aquele advogado que faz um processo brilhante, mas também que excede, às vezes, no uso de palavras e termos difíceis, e ele vai conversar com o cliente usando aqueles mesmos termos, e isso afasta o seu cliente. Excelente. Uma das coisas que nós preocupamos muito nas nossas redes sociais é mostrar o nosso dia a dia, não só como profissionais, mas também mostrar um pouco da nossa história, da nossa realidade, para o cliente ver que ele é gente como a gente. Isso. Né? Além Gera identificação, né? Exato. Exatamente. Identificação. E além disso, tem clientes e clientes. A gente não pode especificar e nem generalizar. Mas é aquela questão. Existem os passos importantes que a gente tem que ter essa comunicação com o cliente, né? Que o cliente tem que se sentir amparado, mas também existe aquelas movimentações processuais que são movimentações de praxe, que são meras burocracias. E aí a gente também tem que ter um limite para isso, porque às vezes o cliente acompanha, normalmente quando a gente distribui uma ação, quando a gente está ali atendendo, atuando no dia a dia, a primeira coisa, assim que a gente entrou com a ação, a gente passa o número para o cliente. Em alguns casos ele não tem como acompanhar, porque tem segredo de justiça, pelos critérios legais, mas aí ele não consegue acompanhar. Isso já gera uma ansiedade no cliente. Sim. Mas às vezes o cliente vê movimentações ali do dia a dia, que são meras rotinas, e quer que a gente já dê uma resposta para ele. Aí a gente tem que explicar que aquilo ali foi uma movimentação simples, que não alterou nada, que não tem o que fazer. Mas acalmá-lo. Acalmá-lo. E aí a gente sempre explica. Mas nem sempre a gente consegue também, pelo fluxo de clientes que nós temos, audiência e tudo, a poder estar ali à disposição. Porque, na verdade, a gente não trabalha com exclusividade para uma única pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a obrigação de falar, olha, eu não posso te atender agora. Às vezes eu já um feedback, um retorno. Pelo menos um retorno. Não deixa a pessoa sem E a gente resposta, faz muito isso, né, no escritório.
a gente fala, olha, eu não posso agora, mas vamos marcar um horário rápido, assim, dentro, Sim. ou daqui a pouco eu te respondo. Eu já aviso isso pro cliente assim que ele chega no escritório. Eu falo, olha, às vezes a minha rotina, professor, palestrante, advogado, igual nas 2 últimas semanas, nem com a Gabriela eu estava conversando, porque era semana de bancas de TCC na faculdade, prova final, Sim. e o escritório com audiência todo dia. Então, assim, a gente não estava tendo tempo de se falar entre nós. Sim. Porque a vida da gente é corrida, né? Imagina você com tantas funções ali. Fora a vida pessoal, fora né? Fora a vida pessoal, exatamente. não é? A gente tem. Não. A gente tem que ter. A gente tenta. Então, não, mas eu brinco assim, final de semana, por exemplo, eu me desligo do escritório. Perfeito. Hoje, no final de semana, eu tento ter um pouco de vida, apesar das brincadeiras. Eu não consigo. Você não consegue? Não consigo. Eu aprendi a me sempre desligar. com o WhatsApp do escritório, mandando mensagem pro William, ele me xinga. Gabriela, hoje é domingo, vai descansar. Vou fazer uma fofoca. Faça. Ontem eu tive que brigar dentro do Uber com uma certa advogada, que eu não vou citar nome. Tá, não cite. Que 10 horas da noite, a gente estava saindo do restaurante, 10 horas da noite, respondendo o cliente. Falei, não, fala com ela que você vai responder amanhã em horário comercial. Mas eu tenho coração mole. Eu vejo que a pessoa, às vezes, ela tá ali ansiosa, ela quer saber, a pessoa não consegue nem dormir, então eu não consigo deixar. Eu tenho que aprender a separar, mas é o tempo meu que vai trazer coração isso. Porque eu super entendo e eu acho incrível esse retorno. Mas é que eu sempre falo, olha que interessante, né? Posso estar falando uma grande besteira, mas toda vez que eu vejo uma lei, eu vou além da lei. Eu viajo, tá, gente? Eu adoro essas viagens. Eu gosto de... Por que foi criado isso? Porque eu adoro os porquês. E quando eu vejo uma lei que a gente não concorda, e você pensa assim, isso existe porque alguém não cumpriu. Isso existe porque teve um problema antes de ter essa lei. Não é assim? O direito, então, às vezes, acompanha. O direito, ele nasceu para acompanhar a evolução da sociedade. E uma das coisas que é essenciais, a gente até ensina isso nos primeiros períodos da faculdade, né? A Gabriela já aprendeu muito bem isso. É o seguinte, se há uma lei é porque houve um problema. E um problema que é sério. Eu não posso criar uma lei prevendo que vai acontecer algo. Eu não posso criar uma lei supondo, por exemplo, vou criar uma lei supondo que a Renata vai usar rosa todos os dias e a lei vai proibir a Renata de usar rosa todos os dias. Sim. Nem todos os dias a Renata acorda com a mesma cabeça. Ela pode amar rosa, mas tem dias que ela vai querer distância do rosa. Tem que acompanhar essa dinâmica. É um exemplo meio bobo que eu estou dando, mas para você entender que assim, eu não posso prever que vai acontecer algo. Aquilo ali tem que ter um problema. Um dos maiores casos que nós temos é a Lei Maria da Penha, que é para todas as mulheres que eu admiro. Inclusive, tem muitas coisas em relação às mulheres aí, no feminino. Eu quero que você fale sobre isso, que eu adoro. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio de uma sequência de problemas que o judiciário passou naquela época. Primeiro que a Lei Maria da Penha começou tratando de uma tentativa de homicídio. Maria da Penha sofreu uma tentativa de homicídio do seu esposo. Procurou o judiciário, mas infelizmente, aquela época, e hoje não é tão diferente, a gente não pode deixar de pontuar isso, existe um patriarcado. E a maior parte do judiciário à época era composta por homens. Sim. E o caso dela foi ficando de lado. E nesse meio tempo, até então não tinha acontecido nada com o marido, ele tentou novamente, na primeira tentativa de homicídio, ele deixou ela paraplégica. Não sendo suficiente, ele tentou logo em seguida de novo. E ela tentando o respaldo do judiciário nessas tentativas e não tendo uma resposta, ela teve que apelar para a Corte Interamericana, onde a corte veio até o Brasil e falou, olha, ou vocês resolvem isso aqui ou vocês vão ser punidos. E aí criamos a Lei Maria da Penha, que hoje é uma referência mundial. É cumprida? Numa visão social, nem tanto. Porque a gente também tem que dividir o direito em 2 visões. Nós temos a parte jurídica, ali o sistema judiciário, como que ele funciona, como que a engrenagem anda, e a questão social, que é a população. Se eu virar hoje como pessoa e perguntar se a Lei Maria da Penha funciona, para a sociedade, inclusive eu como pessoa que estou na sociedade, vou falar que não. Mas como um profissional do direito, um operador do direito,
eu tenho que tratar isso de forma diferente. Eu tenho dados e informações suficientes hoje no nosso judiciário para mostrar que dentro do que a lei determina, ela está funcionando. Certo. E ela, inclusive, é referência em muitos outros países. Olha que interessante o que você trouxe. Eu já estou pensando num corte que eu quero saber se está na tua rede social, Diga. tá? A explicação que você colocou sobre o que é a Maria da Penha, da onde surgiu, é uma informação, mas detalhes eu não sabia. Sim. É necessário. É necessário ter isso para a população, Sim. porque as pessoas dizem, essa lei Maria da Penha, já vi muita gente falando, isso não funciona, isso não sei o quê, essas leis são criadas, mas a história de onde veio, por que, né? O porquê, né? O Como você falou, o porquê. porquê daquilo. É muito importante trazer isso, Sim. para embasar ela. Teve uma dor tremenda ali. De muitas Marias das De Penhas que existem no mundo inteiro. de muitas mulheres. Porque quando você não levanta, quando você trabalha na causa, né? Ok, você sabe, mas será que a população sabe disso? Os detalhes, o porquê? Então, é uma informação importante. Detalhes que você trouxe aí que eu não sabia. Que é curioso isso. E que isso traz uma força muito grande, a necessidade, né, de criar essa lei, de ter essa lei para defender as mulheres. Sim. Que bom que existe isso. Sim. Né? Como você disse, em outros países, às vezes, funciona talvez de uma forma diferente, né? Tratando de mulheres aí, né, do novo feminino. Nós temos a lei que é chamada de Carolina Dickmann, que é o Marco Civil da Internet, que ela trouxe ali justamente uma proteção dos vazamentos de informações e dados, na época que foi criada por uma comoção social pelo vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Nós temos a Lei Mariana Ferrer hoje também. Sim. Nós temos a questão de ter tornado o feminicídio, o crime contra a mulher ali, como um crime hediondo através ali da história da nossa amada Glória Pérez e da filha Daniela Pérez. Então, todas essas referências que geram uma comoção social ali, que gera um certo apavoramento da sociedade, elas são tratadas e criadas para ampliar aí a proteção. É como você falou, né? O direito ele vai acompanhando a sociedade. Conforme a sociedade vai caminhando, o direito vai se desenvolvendo. Agora me fala uma coisa, doutora Gabriela. Ele traz isso, de novo, ele é um pouco mais experiente da idade, né? Tem uma quilometragem um pouquinho diferenciada, né? Eu ainda tenho um pouco mais do que ele. Velho. Eu tô mais do que tu, eu tô com a quilometragem mais rodada aqui de quilometragem, tá? Mas, e ele trouxe tudo isso, a necessidade da lei e tal. E aí, você brilhantemente trouxe que, desde pequena, você falou, eu quero, né, ser advogada. E quando você vê isso, né, que a lei funcionando, o que foi criado, porque desde pequena você acompanhava isso. Sim. O que você sente, né? Porque que você vibra com isso? Como que é isso no teu dia a dia? Né? Tirando essa coisa da advogada, quando você vê que foi aprovado tal coisa, né? A pessoa conseguiu. Como que você sente isso? Nossa, é uma expectativa, uma vibração sem explicação. Porque pode ser a coisa mais boba, assim, que acontece dentro do escritório, seja uma decisão, como você falou, uma lei nova, tudo, pra mim é tudo muito uau, eu fico assim, deslumbrada, deu assim, certo. Que bom. Então, assim, cliente que consegue um benefício. Eu tive recentemente uma história assim, de um cliente que estava em situação de rua, a gente conseguiu um benefício para ele, aí logo, quando ele começou a receber, ele trouxe pra gente feedback de conseguir uma casa, conseguir uma moradia, tava conseguindo se alimentar, então assim, aquilo eu chorei na frente assim, conjunto com o cliente, isso. Então, é o que eu tô falando, é uma vibração, uma realização sem explicação, porque como eu falei, né, eu sempre tive isso muito vívido em mim, então eu sempre tive muita certeza, então ver isso funcionando na prática, isso, exatamente e ver que o meu trabalho pode trazer diferença na vida das pessoas, nossa, é a bandeira que você levanta. 100%. Ai, que coisa mais linda. É trazer a diferença. O meu lema, assim, da doutora Gabriele, quando a gente pensou em começar o escritório, vamos fazer diferente. A gente vai tratar cada caso como um caso. Cada cliente é um cliente, a gente vai tratar com atenção, com especial, dedicação. Cada um com dedicação. Então, assim, a gente não faz nada de forma genérica.
todos os casos a gente senta, a gente conversa, a gente olha, a gente dá o máximo para que aquilo traga, de fato, um impacto na vida do cliente. A gente gosta, a gente busca fazer essa diferença. Então, isso é o que me realiza. E dentro dessa tua... Porque você, de novo, é jovem, chama doutora jovem, adoro isso. Porque assim, eu vejo, sabe, um caminho tão lindo. Muita coisa né? ainda. E nesse caminho que a gente consegue visualizar, porque o que vai acontecer, você vai fazer. Com esse coração gigante que você tem, né? Você vai percorrer este lindo caminho. Mas já passa na tua cabeça, assim, tipo, quero fazer uma especialização nisso, aquilo. Quando você pensa em futuro, sim, com que agora certeza. você está validando tudo que você aprendeu na faculdade, Sim. sente assim, esse gostinho de conquista, de falar, deu certo, Sim. né? Você está nessa coisa assim. Sim. E o que você imagina? Tá? Já comecei, né? Na Já verdade, começou. já tô fazendo... Conta pra gente a fofoca aqui. Já quero saber. Já tô fazendo duas especializações, né? 2 pós-graduações. Tô fazendo ao mesmo tempo já. Todo mundo falou pra mim, é loucura, vai com calma. Eu falei, não, gente, eu quero aprender, eu quero. E já tô Você tá indo. com sede de aprendizado. Com sede de aprendizado. Então, assim, já saí da faculdade, já fiz a minha inscrição, já tô fazendo essas 2 pós-graduações na área do direito previdenciário, né? Como eu falei, eu estagiei nessa área, atuo nessa área hoje. Então, assim, é o que tem o meu coração é do previdenciário. Então, já tô fazendo 2 pós-graduações nessa área. Pretendo fazer o mestrado, né, inspirada no Dr. William. Quero ser a professora também, então pretendo ser professora universitária e pretendo para o doutorado, assim, tudo que eu puder fazer eu quero fazer. Eu sempre brinquei com meu pai nesse sentido. Meu pai também é um apaixonado pelo direito, ele não teve oportunidade, né, de estudar, de se formar e tudo. Eu sou a primeira da família que conseguiu. Jura? Eu também, meu amor! Olha só que coisa linda! Verdade. É sobre isso! É sobre isso, minha linda. É Então, bom assim, demais. demais. Então, assim, ele tem essa paixão e a gente conversa muito. E ele sempre me incentiva. Faz doutorado, faz mestrado, faz tudo. Eu sempre falei com meu pai, pai, pode deixar. Eu vou fazer tudo que eu tiver oportunidade de fazer, até onde der pra ir, eu vou ir, com certeza. Como ele chama? Edinaldo. E a mãe? Janaína. Edinaldo e Janaína? É. Seu Edinaldo, Janaína, que orgulho para vocês, né? Que orgulho ter uma doutora em casa com 23 anos que está fazendo a vida dela, que teve oportunidade, que está correndo atrás, que tem esse brilho nos olhos, que é a coisa mais linda de se ver. Que orgulho. Eu sou mãe também, então assim, eu sei o que vocês estão sentindo. É de dar parabéns, né? É orgulho dessa pimpolha maravilhosa, aqui, essa doutora. Olha, tem uma filha doutora. A minha faz medicina. E eu também falo, ai, mas quando se for mais ser médica, que orgulho! A única médica da família. Então eu sei o que vocês sentem, isso é maravilhoso. Que privilégio. Verdade. Não é? Verdade. Que coisa linda. E você também acaba realizando coisas, né? Eles no lugar de pai e mãe ali, de falar, uau, ela tá dando aquela vibração. Sim. Cada conquista Sim. tua. Então, assim, eles abriram mão deles, né? Para que eu pudesse ter essas oportunidades que eu tenho hoje. Então, é como se eles vivessem os sonhos deles através de mim. Então, Isso é por muito isso que eu lindo. me dedico, assim, Sim. o tanto que eu posso. E o interessante disso, porque além de, obviamente, você ficar feliz de poder honrá-los, Sim. né? Mas isso, porque tem um detalhe, eu como psicóloga, já venho entrar psicóloga aqui já para tentar analisar as coisas. O interessante, doutora, que é o seguinte, desde pequena tu já queria fazer isso. Sim. Porque aonde que poderia ser algo que não seria positivo, quando muitas pessoas fazem aquilo só para agradar os pais. A gente entra num outro problema, que não é o teu caso. Desde pequena, isso era latente em você, você realiza, então assim, é muito lindo isso. Então, 2 pós-graduação e não vai parar. Você acha que vai parar? Não, né? Não. Esquece. Mestrado, doutorado. E agora já temos aqui um plano. Eu adoro coisa assim. Você viu o que é aqui, ó? A vida é o agora. Vai sair um livro, então, tá? Agora a gente prometeu um livro também. Eu quero o lançamento do livro aqui. Tá ouvindo, né, Marcelo? Tá? Lucas, eu tenho testemunhas aqui. Então tá. Certo? Um livro trazendo esse, vocês vão definir, obviamente, mas com essa identidade desse direito humanizado, deste olho no olho, deste cliente que está ali muitas vezes, que
né? Ele tá com um problema, muitas vezes não, ele tem um problema que ele Sim. precisa que Resolver. vocês solucionem. Eu costumo brincar o seguinte, isso inclusive no escritório, quando os clientes chegam muito preocupados, nervosos ali, porque o nosso dia a dia, a nossa rotina é resolver problemas dos Sim. outros. E muitas das vezes a gente acaba até deixando de resolver os nossos problemas, que é um agravante. Mas eu costumo brincar o seguinte, existem 3 profissões, não desmerecendo as outras, pelo Claro. contrário, que eu valorizo todas, Sim. mas existem 3 profissões que todo ser humano vai precisar delas um dia, que é o médico, o advogado e o coveiro. As outras profissões, algumas pessoas podem não passar por elas. Infelizmente, a gente tem no Brasil um alto índice de verdade. analfabetismo. Então, às vezes, algumas pessoas não vão ter um professor, Passar uma ali, psicóloga. uma psicóloga que hoje eu acho que é necessário, a saúde mental da gente, Sim. principalmente. Quando eu fiz a proposta para Gabriela, ela sabe disso, a gente é muito transparente em todos os sonhos, objetivos. Eu ainda tenho sonhos que eu quero alcançar, que ela me apoia para que a gente possa fazer 100%. isso. Mas eu falei com ela, na época que eu propus, primeiro pela capacidade que ela tem, que eu sei que é fantástica, todos os alunos, inclusive a gente vai contar um caso, não, eu não, você vai contar o caso do seu TCC. Simples aqui. Que a gente vai ter que homenagear aquele grandioso. Tá, já quero saber. Mas eu estava, na época, entrando no burnout. Então eu falei assim, ou eu vou parar, reduzir e melhorar e ter um pouquinho de saúde mental, ou vou jogar tudo pro ar e sumir no mundo. Vou vender minha arte na praia. O pior é que eu nem sei fazer arte, mas enfim. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a saúde Sim. mental, ali ter o psicólogo, mas nem sempre as pessoas têm acesso a isso. Exato. Nós somos privilegiados, hoje nós temos essa situação. Quando eu falo privilegiados, porque hoje nós temos acesso a uma saúde, seja pública ou mesmo privada, Sim. a informação e tudo, mas quantas pessoas no nosso país não têm acesso a uma alimentação digna, a um tratamento de saúde digno, um psicólogo, saúde mental, que eu acho que é essencial, ninguém Exato. vive sem. A gente hoje tem que ver que, assim, até vindo pra cá hoje, a gente fez algumas brincadeiras, assim, de São Paulo, aqui, do lugar que a região é maravilhosa. Falei, nossa, vindo pra cá hoje, eu falei, brinquei com ela que passando em alguns lugares, eu falei, tô me sentindo pobre. Mas assim, e aí a resposta que ela me deu a gente ainda tem um diferencial, a gente ainda consegue viver isso. E quantas pessoas gostariam Não de estar consegue. aqui? Eu falei, É triste isso. exatamente. E eu Não acho tem um mínimo. Não tem o mínimo. Isso parte do coração. Nossa. Parte. E às vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, resolvendo problemas de pessoas que não têm essa mesma condição, que a gente vê ali, o que pra gente hoje é algo Comum, né? comum, Natural. corriqueiro, a gente vê ali pessoas, que nós temos muitos, que quer um benefício de um benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que a pessoa quer simplesmente ter um salário mínimo para viver, que é o sonho da pessoa poder ganhar um salário mínimo. Nossa, é pesado. É uma coisa que a gente fica... Mexe com a gente demais. Sabe, pra gente hoje, um salário mínimo, se a gente for ver, não dá pra quase nada. A gente vive todos os dias no judiciário com mães se matando para conseguir uma pensão, os alimentos, que é a obrigação do pai, 30% do salário mínimo, que é R$ 455 hoje, 40 centavos. E os pais humilhando as mães, falando que ela tá vivendo, que ela tá no luxo, que tá sendo sustentado por ela. O que se faz com R$ 455 hoje? É dinheiro? Mas a sociedade hoje O preço das coisas. banaliza Nossa, é muito triste. Sim, é muito Então, triste. assim, Eu tiro o chapéu para muitas mães, assim, que eu falo, que milagre é, o que faz? Sim. Da tem mães onde que cuidam de 2, 3 filhos com R$ 455 que o pai ainda chora para pagar. chora e humilha muitas vezes, né? A mãe. E aí a gente entra para discorre para muita coisa, porque essa mulher com filho pequeno, mas ela que vai trabalhar. Enquanto ele, muitas vezes, eu sei, porque eu já trabalhei muito na área de relacionamento amoroso, e eu escutei isso assim, ó, não foi uma, nem duas, nem 100, nem 1000 vezes, foi muito mais. É aquela mulher que tá com um filho pequeno,
não tem, ou a creche é longe, não tem que pegar condução para levar e tal. E aí, escuta isso desse pai, que fala, ela tem que trabalhar, mas a criança é especial. E a escola ou a creche, enfim, é muito assunto para se a gente tiver que debater isso. Assim, a situação é tão difícil e a humilhação, muitas vezes, por né? Então, assim, tem de tudo. Histórias, assim, que pesadas demais, que parte o coração da gente, que a gente fala assim, justiça. E é uma injustiça muitas vezes. E acho essa temática interessante, assim, porque a gente luta pela justiça quando acontece um crime, né? A gente vê muito, eu luto pela justiça. E como lidar com a injustiça? Isso dói na gente. Dói. Tá. É muito difícil separar. Isso pode até ser tema de livro, tá? Sim. De capítulo. É difícil fazer essa separação. A justiça e a injustiça. Como lidar com a injustiça? Quando aquilo que a gente, né, não depende de você. Não depende de você ser uma boa advogada, de você ser um bom advogado, da pessoa ter direito. Eu nunca esqueço de uma aluna minha que ela lutou, porque ela tinha direito, tal, conseguiu ganhar a causa. Um ex. E aí, era uma causa assim, né? Era 2 milhões e pouco que ela ficou para receber lá. E era muito mais, mas conseguiu ali. E depois de um tempo a gente conversou e ela falou, Renata, eu nunca recebi. Eu ganhei. Porque uma coisa é você ter direito e ganhar. Outra coisa é você receber. E isso a gente fala o quê? É justo? Não. E aí? Então, é interessante a gente pensar que a gente tem que lutar pela justiça. Todos os dias. Mas como é lidar com a injustiça? Eu acho que eu ainda não sei lidar. Eu não consigo. Olha que interessante a temática, muito. Não é? Eu ainda sinto muito. É pesado, porque eu falei, e aí na época eu falei assim, como assim? Ela falou, não, uma coisa é você ganhar, outra coisa é receber. E a gente Olha tem muito... E isso tudo mexe, a gente pensa assim, a pessoa, talvez até o cliente de vocês fala assim, mas peraí, se eu ganhei, eu não vou ganhar? Depende. Isso acontece muito. Eu acho que você vai saber, acho que você sabe separar melhor, mas eu acho que hoje eu ainda sinto muito. A injustiça, eu trago pro coração, eu sofro junto com o cliente. Na verdade, eu sofro muito quando isso acontece. Mas isso acontece, né? Mas a gente tem que aprender a lidar o seguinte. A gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Eu vou para casa, muitas vezes eu viro à noite chorando, que ninguém vê, porque, assim, aconteceu algo que eu não concordo. Teve uma situação, saindo um pouco dessa realidade, mas também tratando da questão da injustiça. Sim. É um caso que a Gabriela, inclusive, acompanha. Nós não atendemos hoje o criminal no nosso escritório, porque tem que ser muito... A pessoa tem que realmente ter um perfil para isso, e eu não tenho. Certo. Definitivamente eu descobri isso da pior forma que eu não tenho. Eu tive um único caso criminal na minha carreira. Certo. E de uma coisa que parece ser boba. E aí é o que a gente fala assim, o direito às vezes também a gente... Tem hora que a gente se desgosta de algumas coisas do direito. Faz parte, né? Faz parte. Para contextualizar e vocês entenderem a situação do que eu vou dizer, eu defendo no direito muito a questão da mulher. Não sou mulher, não tenho lugar de fala. Justamente, inclusive, para tentar chegar mais próximo daquilo que a mulher pode sentir, viver e tudo, eu fiz um curso de teoria feminista na Universidade do Chile. Foi um curso que abriu muito a minha mente. Porque como que eu vou defender uma mulher numa Maria da Penha se eu não consigo chegar próximo daquilo que ela sente? Porque eu não vou conseguir falar assim, eu sei o que ela está sentindo. Sim. Mesmo que eu fosse mulher, cada um sente e reage de uma forma. Exato. Mas vamos lá, nós tivemos uma alteração recente do Código Penal sobre alguns crimes e trata do crime de importunação sexual, que é o artigo... Eu não vou lembrar o artigo agora. Mas vamos lá. A importunação sexual, ela abrange várias coisas e eu acho que a mulher sofre muito isso, assim como o homem também. A importunação sexual não é exclusivamente para a mulher. Mas aí um certo rapaz estava na balada, uma mulher do nada alegou que ele tinha apalpado as nádegas dela. Isso, eu estou usando o termo que ela colocou na ocorrência. O marido dela foi para cima do cara,
do menino lá, do jovem. Começou uma breve agressão dentro da boate. O casal foi colocado para fora. O menino, que o segurança viu que não tinha feito nada, permaneceu na balada. Na hora que o menino pagou a conta para ir embora, a mulher e o marido estavam com a polícia lá de fora esperando o menino sair da balada. Ele foi preso em flagrante por importunação sexual. Você sabe de quem eu tô falando? Sim, eu lembro. Eu tive que parar de madrugada na delegacia para tentar ver o que eu podia fazer. Não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada no sentido de que ele teria que estar ali no flagrante, tudo teria que esperar a audiência de custódia, os primeiros procedimentos para liberar. Sim. Como ele nunca teve nenhum problema com nada na justiça, na área criminal, conseguimos ali, mais ou menos, isso aconteceu de sexta para sábado, no domingo, no final do dia, a gente conseguiu tirar ele do presídio. Ok. Inconformado. Acontece? Sim, muito. Do homem agredir a mulher, que eu acho que é ultrapassar limites. Mas aí tem uma situação desse caso que é uma particularidade muito relevante e que às vezes gera essa impotência na gente. Acho que não tem palavra melhor para descrever se dá uma impotência. Teve toda a investigação e a delegada que conduziu a investigação foi fenomenal. Descobriu que o menino sequer tinha chegado perto da mulher na balada. Teve as gravações. As gravações. Isso que eu ia perguntar, já estava aqui as gravações. Só que isso foi feito só durante o inquérito, não foi feito antes do menino ser preso. Mas já causou um trauma que ele não vai esquecer? Nunca mais. Sim. Né? Causou 2 traumas, porque eu tive que entrar no presídio para conversar com ele e eu fiquei traumatizado de ter que entrar lá. E eu nem fui na cela. Imagina ele, né? Agora imagina ele. Então, assim, tem coisas que a gente fala, é injusto, é injustiça. E aí, isso leva para 2 posições diferentes. Uma que nós já falamos lá atrás, sobre a lei, que a lei vem acompanhando a evolução social. E aí que entra esse primeiro detalhe. Acompanha a evolução social. Só que muitas das vezes, e você vai entender já já o porquê que eu estou dizendo isso, a própria mulher que tem ali as leis para se defender, ela abusa disso, tá? Eu defendo mulheres, gente, mas eu tô dizendo que, sim, às vezes algumas abusam disso. Sim. E por que eu tô dizendo isso? A mulher, ela fez o menino ir preso por uma conduta que realmente é reprovável. Que poderia estar envolvida, poderia ter álcool, a gente não estava lá, né? Mas exato. Assim, tanta coisa que envolve, mas... Mas aí a mulher alegou isso, o menino foi preso, injustamente. Só que o detalhe, isso gera uma precarização da imposição da lei, porque se todas as mulheres agora começam por qualquer coisinha a alegar aquilo só por alegar, sim, vai gerar consequências e vai prejudicar o sistema judiciário. E olha como é interessante esse tema que você traz, que você no lugar de advogado, né, e vocês que estão assistindo a gente, olha como é tênue. Sim. Olha como é delicado. Uhum. Olha como nós não podemos ser juízes. Eu acho que isso, como psicóloga, como ser humano, como mulher, eu sempre falo que aqui é um convite, sempre, para as pessoas que estão assistindo a gente, não julgarem. Sair do lugar de juízes. Porque a gente vê uma notícia, nem sabe se é verdade, está julgando. Sim. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. As pessoas esquecem de olhar para o ser humano. Porque tem coisas que realmente a mulher sofreu, ok, é por isso que tem as leis e tal para defender, mas existem pessoas, e quando se trata de ser humano, é uma caixinha de surpresas. Sabe qual a maior indignação desse caso? Dessa caixinha de surpresa que você trouxe? Se fosse uma mulher qualquer, quando eu falo uma mulher qualquer, não desmerecendo as mulheres, por favor, mas se fosse uma mulher que está na sociedade aí, que não tem conhecimento... Então, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não estava num lugar de destaque. Entenderia. Mas a questão é, a mulher que fez ela cometeu um crime de denunciação caluniosa. E ela está respondendo por isso. Sim. Mas a questão é, na hora que fomos analisar a fundo, porque esse caso que eu estou te trazendo, eu estou falando com propriedade, estou só pontuando coisas, porque eu advoguei nesse caso. Sim. E ele tem segredo de justiça, então ninguém vai conseguir acessar, eu não vou expor ninguém. Sim, obviamente. Mas a questão é o seguinte, a mulher que fez isso
com uma pessoa inocente, a gente descobriu no final que ela é advogada, ela tem conhecimento do que ela fez. Então, de novo, essa questão da... E banalizando a nossa legislação, porque se ela alega uma coisa desse nível, que é justamente para defender vocês, mulheres, Sim. e ela começa a alegar isso de uma situação banal que ela fez ali, ela tá banalizando a própria legislação que tá ali para defender ela. É desafiador. E isso gera pra gente uma angústia. A Gabriela viu o quanto que eu fiquei com Sim. ódio, eu sofri, que eu fiquei mal com a situação, porque é injusto. Olha, é incrível. Eu tô encantada com 2 profissionais diferenciados, humanizados, que vão deixar legado no direito. Eu queria que o Lucas colocasse as redes sociais, que eu acho que a gente vai ter que ter parte 2, porque o nosso tempo já está chegando ao fim aqui. Aqui, doutor, volta só um pouquinho aqui. Dr. William sigam, advogado, professor, muito bem, palestrante, vocês 2 aqui, doutora Gabriela. Sigam nas redes sociais. Vocês atendem online também, que vocês estão em Minas. Sim. Mas A gente atende online para todo o país. muito. Isso então facilitou tanto também, Isso, né, gente? hoje os processos são eletrônicos, então a gente consegue ter essa facilidade de atender em outros lugares. Perfeito. Hoje, particularmente... Meu baile de formatura. Oh, que amor. Não esqueci que você ainda tem que contar aquela historinha aí antes da gente terminar. Tá. Mas... Muito bacana. Hoje eu tenho em vários estados já casos que eu estou advogando, o escritório está advogando, né? Perfeito. Conjuntamente. Muito bem. Estado de Minas. Aproveitando, posso só... Claro. A minha mãe, que eu sou xerox dela, não tem nem como falar que não é. Queria queria. mandar um beijo imenso pra minha mãe. Eu amo de paixão uma mulher batalhadora que ali criou 2 filhos fantásticos. Deu educação, deu caráter, deu um mundo pra gente desbravar. Então, assim, amo muito minha mãe, sou apaixonado por ela. Não posso deixar de mandar um beijo, um abraço e todo o amor do mundo, mesmo longe dela aqui, mas que ela sabe que isso é verdadeiro. E aproveitando essa foto, meu pai de consideração, que foi um anjo que entrou na minha vida, literalmente. Não é meu pai biológico, não tem vínculo nenhum com a minha família Mas de é o pai sangue biológica, mas foi aquele anjo que Deus colocou na minha vida, que é meu pai de criação, meu pai de consideração, que está em todos os momentos do meu lado, que eu também tenho Como amor ele chama? infinito. Gilberto e Romilda. Gilberto e Romilda. Olha que coisa mais linda que é esse filho maravilhoso, esse profissional, este ser humano, este coração. Parabéns. Parabéns. É muito lindo. De novo, eu no lugar de mãe, Sim. sentindo o que eles estão sentindo, porque eu sei que vocês estão assistindo. Porque pai e mãe estão sempre ali na plateia, são sempre os primeiros da plateia para aplaudir a gente. Então agora ele merece também, querido. E agora vamos aqui para Munize Pessoa.adv. É isso, Muniz? Munize Pessoa. Pessoa. Advocacia. Isso. Aí é pessoa, não é Muniz? Isso, muito bem. Aqui a tua sócia maravilhosa, a doutora Gabriele. Gabriele, beijo, meu amor. Quero te conhecer também, sou maravilhosa. Linda. Vamos mandar um abraço especial para Gabriele, que estava na última semana em Lua de Mel, acabou de voltar do casamento. E as 2 maravilhosas. Felicidades para a doutora cuidando Gabriele. de tudo, maravilhosa. E também da doutora Poliane, que está lá fazendo os nossos... Porque enquanto vocês estão aqui em São Paulo, dando voz a esse escritório, dando voz a este lugar como advogados, existem os aliados ali, os parceiros que fazem o trabalho quando a gente precisa sair, não é? Muito bacana. Sigam a doutora Gabriele aqui, escritório Munize Pessoa. Também atendem online. Sim. Muito com bem. certeza. Incrível. A gente tem... Agora aqui pra gente ir finalizando aqui que o nosso tempo já estamos estourando aqui. Eu quero saber essa história dessa pessoa que
Que história é essa? Por Tati, favor, você quer conta que eu aqui. Ah, que você chora toda vez. Eu quero te ver chorando. Olha só como ele é feedback. bom. Você Ah, viu? Ó, é, antes dela contar a história, vamos lá. A gente quer homenagear os professores lá da faculdade, Adoro. os meus colegas de trabalho, todos. Eu não vou citar nomes aqui, porque Tá. são muitos que eu amo, mas quero homenagear a todos da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte, Unidade Guajajaras, que alguns que foram meus professores e hoje são colegas de trabalho, e os demais que são colegas de trabalho que me ensinam muito, que eu tenho muito prazer, inclusive, de aprender cada vez mais, continuam me ensinando ali para a docência. E agora eu vou deixar você contar a história, mas eu quero ver chorando, igual todas as vezes. Todos os professores aí, então, olha só que coisa mais linda essa homenagem aí, que é o reconhecimento, honrar os nossos professores. Isso é nobre. Parabéns. Obrigado. Parabéns. eu tive. A gente, lá na faculdade, a gente é dividida a matéria de TCC em 2 etapas, né? Primeiro a gente faz o projeto da pesquisa, que foi com orientação do William mesmo, e depois a gente faz, de fato, o nosso trabalho em si, a nossa pesquisa. E eu tive um orientador maravilhoso, Rafael Santos, né? Assim, para falar dele, eu fico, como o William fala, emocionada. E teve o outro avaliador da banca também, o professor Marcos, a gente chama ele de Marcão, é uma figura, assim, maravilhoso, e a Gislaine também, né? Então, assim, foi uma banca maravilhosa, foram professores que me deram aula durante toda a graduação, e o meu TCC, né, como eu falei, eu fui orientada pelo Rafael Santos, e fiz a apresentação, tudo. Foi um TCC nota 10, graças a Deus, assim, me dediquei bastante, foram muitas noites acordada, abri mão de muita coisa para poder fazer essa Se pesquisa, dedicou. demais, assim, sempre fui muito rigorosa com essa parte acadêmica, né, desde a escola, então sempre busquei a nota 10, né, e consegui, graças a Deus, no TCC, e no final, no feedback, a história, a parte emocionante, é que eu até coloquei no meu Instagram, o elogio, o feedback que eu tive do professor Marcão. Ele falou uma frase que eu fiquei assim, eu sempre falo para todo mundo, eu fiquei estonteante, que é: a felicidade é acadêmica, a satisfação é existencial. Então, assim, um elogio desse nível de uma pessoa que a gente tem admiração, com uma carreira, assim, brilhante, um profissional excelente. Então, eu sempre fico emocionada quando eu falo isso, porque... E a pergunta que ele te fez? Durante as perguntas lá. A única pergunta que eu recebi, porque depois que você faz a apresentação, né, a banca faz uma sabatina, então eles fazem várias perguntas. A única pergunta que eu recebi foi se eu era atleticana. Foi a única pergunta. Ou Então, seja, assim, ele falou que foi uma apresentação, assim, exemplar, que exauria o tema de forma satisfatória e que não tinha nenhuma dúvida a respeito. Então, nossa, é um até motivo de... arrepia. Que lindo! Foi um motivo de muito orgulho, assim, tava meu pai lá me assistindo, minha mãe, minha sócia, meu noivo, todo mundo, e foi, assim, foi incrível. Se eu estivesse na banca, só por ela responder que é atleticana, eu teria reprovado ela, porque ela tinha que ter coerência. Ainda bem que você não estava. Verdade. Porque a gente, às vezes, não tem que estar naquele palco. Vocês estão agora num outro palco, vocês dois juntos. O único defeito dela é ser atleticana, Mas ninguém é perfeito, não é? É isso, ó, é a diversidade, é sobre isso, é sobre respeitar o outro. E olha só, mesmo, né, torcendo para times diferentes, é possível conviver quando tem o quê, meus amores? Respeito ao próximo. Respeito ao teu cliente, honrar o que eles fizeram aqui, os profissionais, isso é para poucos. Poucas pessoas fazem isso. Então, esse é o diferencial. Eu peguei essa energia, por isso eu já cutuquei vocês que eu quero o livro, porque tem que eternizar. Sim. Vocês têm que bater nessa tecla. Mais pessoas precisam modelar isso. Parabéns, eu me sinto honrada de poder conhecer a história de vocês dois. Obrigada. Tá? É incrível. Nosso querido Marcelo, maravilhoso aqui, que sempre apoia, sempre me indica pessoas para eu conhecer história de vida, porque aqui sentam pessoas que têm uma história, que carregam, que são profissionais, mas que são seres humanos. Então, o objetivo do Novo Feminino, deste novo, sempre tem alguém, como eu trabalho também muito com mulheres, sempre tem alguém com depressão, até porque eu sou psicóloga, pessoas que estão em lugares assim de
sabe, de limbo, de fundo de poço, muitas vezes. Sim. E com cada história que eu conto aqui, que as pessoas contam, eu falo assim, uau! Como aquela improvável conseguiu virar. Isso motiva. A gente modela histórias, a gente precisa de histórias. Sim. Então, a história de vocês, essa união, deste encontro, você que já nasceu sabendo que queria ser advogado, você que foi para o salão, que dançou, que cantou, que lutou por pessoas e que luta por pessoas e que se encontrou no direito. Sim. Então, é muito bonito isso. Sim. Eu amei conhecer a história de vocês. Obrigado. Quero parte 2, quero o livro o mais rápido possível. Tá. Por quê? Porque tem uma causa, tem uma bandeira para ser levantada aí. Sim. E tem que eternizar. E qual é o momento, gente? É o agora. Ah, não é o momento, não. O momento sempre é o agora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera. Não é? É meu lema de vida. Meus queridos, amei. Eu queria que vocês deixassem aqui essa câmera de vocês e que vocês deixassem uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente. Ah, para vocês curtem, comentem, compartilhem, né? Divulguem esses dois profissionais diferenciados. Você que está precisando de um advogado, de uma advogada humanizado, que vai te responder, que vai acompanhar, que vai se importar de verdade, né, em te ajudar na tua causa. Se tem um problema e precisa ser solucionado, tá aqui, esses dois profissionais maravilhosos. Agora, abram o coração aí, a câmera é de vocês. Acredito que uma das coisas que mais as pessoas notam, né, e falam comigo é sobre a minha idade, de eu ser muito nova. Então, assim, o que eu queria deixar para as pessoas é que é possível. Para as melhores coisas da vida, basta a gente ter coragem. Então, assim, a minha sócia, inclusive, me ensinou um lema que é devagar e sempre. Então, não precisa ter pressa, mas precisa ter constância. Então, se a gente tiver, assim, uma constância, um objetivo, é possível. A gente consegue alcançar aquilo que a gente coloca como sonho, como meta. Muito bem, olha que linda, muito sábia. Sabedoria é sobre isso. Para a gente pensar aqui, vou ter que falar, tá? Não me aguento, que é o quê? A gente tem às vezes preconceito e acha que o saber tá só nos mais velhos, e todos os mais velhos experientes têm sim um saber diferenciado, mas a gente nunca pode julgar uma pessoa jovem, disposta, que estuda, que tira nota 10, que se dedica, que se importa. Então, que a gente possa pensar sobre essa história e sobre muitas vezes o que a gente faz, os nossos julgamentos com quem é mais jovem. É só para a gente pensar, como não existe certo e errado na vida, aqui é um lugar onde a gente possa sempre, eu sempre falo, ter um despertar de consciência e falar, uau, acho que me equivoquei. E este lugar já é maravilhoso, porque a gente sempre pode mudar. E você tão jovem, brilhantemente aí dando um show de sabedoria, parabéns. Obrigada. Você, querido! Ai, difícil. Mas vamos lá. Vou trazer duas frases que me descrevem. A primeira delas é uma frase bíblica que foi usada na lembrancinha de falecimento do meu avô, mas que ela se tornou o meu ponto de força no dia a dia, que é: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento. Isso está em Eclesiastes 3 na Bíblia e é a minha força diária. E também, e a Gabi sabe mais do que qualquer pessoa sobre isso, que ela me acompanha, acho que essa frase é meu lema de vida também, que é do filme Moulin Rouge, que é: o importante é amar e em troca amado ser. Porque eu amo o que eu faço, eu amo as pessoas que estão ali do meu lado, eu tenho muita paixão por todo mundo que passou pela minha vida, me fazendo ser quem eu sou hoje. Eu acho que, assim, eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram e aquelas pessoas que atrapalharam também, porque elas me fortaleceram para estar aqui. Então eu agradeço a elas também. O meu sucesso, o meu trabalho, o reconhecimento. Não posso jamais esquecer de agradecer o Marcelo, que entrou na minha vida, Marcelo Bandeira entrou na minha vida num momento
ímpar, que eu ainda era cabeleireiro e tudo, que eu estava passando por muita coisa na vida pessoal. E me inspiro muito nele para muita coisa. E isso eu não tô falando da boca para fora, ele sabe disso, o carinho que eu tenho por ele. Então, assim, agradecer imensamente o Marcelo também, mandar aí essa Esse mensagem, carinho, esse né? agradecimento, esse carinho, porque ele não sabe o quanto, eu nunca contei para ele do quanto ele foi importante naquele momento na minha vida que a gente se conheceu, e já são mais de 10 anos de Aproveita agora, já amizade, fala. Marcelo, você viu tá? quanto amor nisso? É É, lindo isso. de verdade, eu tava passando por muita coisa e Marcelo entrou na minha vida num momento, assim, essencial, fenomenal. Que lindo. Então, assim, sou muito grato a ele por isso. E não podia também deixar de te agradecer por todo o Sim. carinho, a receptividade, Pela esse espaço que oportunidade. você nos deu aqui, a oportunidade de estar aqui. Agora a gente tem um desafio, né, que é o livro. O livro, Agora a você gente viu como eu prometeu. Ai, prometeu, e ó, por que você Pode deixou deixar. fazer isso? e tá gravado, e ó, vai ser best-seller. Quem Nossa. sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é é sobre isso. Muito feliz. Mas é isso, eu queria agradecer muito o espaço, a oportunidade, o conhecimento, porque eu acho que a gente aprendeu aqui Com uns com os certeza. outros, aprendi muito com você, com a Gabi, que eu aprendo todos os dias. É isso. Sim. E é isso, acho que não tem outra forma de Errar. encerrar. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer a história de vocês, pela contribuição social com o Novo Feminino, com quem está assistindo a gente. É sobre isso, é sobre esse olhar. E eu amei vocês dois. Obrigada. Amei! Muito obrigada. Ó, amores da minha vida, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Curte, comenta, compartilha, que este programa é feito com muito amor, com muito carinho, para você que está assistindo a gente, por um mundo onde a gente tenha um olhar mais humanizado. Beijo no coração, até mais!